Um lenhador escuta um bebê chorar, no meio da noite, logo suspeita que alguém teria escondido por lá de novo. A pessoa desativou todas as armadilhas em volta da residência, sendo assim o lenhador já saberia que não era alguém comum. Ele foi seguindo o som de choro até o estábulo, e logo dá uma investida na porta, adentrando pelo estábulo, com uma simples observação, porém afiada, ele não encontra ninguém. Pensando estar alucinado, ao olhar para o lado se depara com um frágil bebê dormindo. Imediatamente em uma fração de segundo ele pega o bebê e o leva para perto de seu ouvido, e após ouvir seu coração batendo imediatamente se sente aliviado. Logo em seguida sua esposa meio sonolenta entra no estábulo, e pergunta, o que estaria acontecendo, pois teria ouvido um barulho. Ao ver seu marido segurando alguma coisa pequena e enrolada em uma coberta, se aproxima e pergunta se aquilo era um bebê. O lenhador naquele momento meio receoso responde, esse é o nosso filho. E então, a magia começou a acontecer, ao abrir os olhos e gesticular com as mãos, ventos sopraram nuvens de lugares longínquos. E então, a chuva começou a cair, a terra outrora seca, estava brilhando com o esplendor da água e os aldeões entoavam cânticos alegres. Ele também defendeu a aldeia das ameaças, e usando seu poder misterioso, levou a paz para a aldeia, ninguém mais sentia sede ou fome. Mas ele nunca parou de estudar para continuar ajudando os aldeões. As pessoas transformaram os poderes dele em mitos e o chamaram de mago. Filho, está lendo alguma coisa? Chirone. O lenhador, Vincent Arien, que estaria cortando lenha, ouve seu filho perguntar, como fazia para usar magia? Seu pai sem saber responde, o quê? Magia? Então imagina, será que ele estava lendo um livro sobre isso? Então responde de maneira retórica, essa coisa de magia existe mesmo? Então enquanto caminha de volta para casa, ele diz, não seria mágico, matar um urso com uma flecha mágica ou derrubar uma árvore com um só golpe de machado? Ha ha ha! No caminho perto de sua casa, dois garotos que estariam brincando, se perguntam, aquele é o Sr. Vincent? E aquele é o Chirone? Então os garotos começam a comentar, que mesmo quando Chirone saia de casa com o pai, ficaria somente lendo livros. Os garotos se perguntam, será que ele não está fingindo estar lendo? Um deles responde, ele é muito fraquinho, não se parece nada com o Sr. Vicent. O lenhador ouve essa conversa e logo se assusta. Quando um dos garotos comenta que a mãe dele disse que o Chirone era adotado e que provavelmente teria sido abandonado por aí, pelos verdadeiros pais por ter problemas. E ao escutar isso Vincent se enfurece por completo. Como podem esses moleques atrevidos a falar assim do meu filho? Então ele pensaria que se Chirone ao menos cortasse uma árvore com uma machadada só. Seria magia. Não? Então seu pai aliviado, responde que hoje ele teria ajudado muito com o trabalho e amanhã o levaria para a cidade para comprar várias das suas frutas favoritas. Chirone se enche de felicidade, enquanto seu pai pensa que sente muito por ser um pai tão pobre e que não importaria o que dissessem dele, pois ele era seu filho. Naquele momento de alegria Chirone somente pensava que queria aprender mais sobre magia. Chegando na cidade, no reino Turmia Creias, Chirone logo se emociona, pois nunca teria visitado. Seu pai o coloca sob supervisão de um senhor conhecido, pois iria resolver outros problemas. Antes de ir ele avisa Chirone para não se meter com nenhum nobre ou ir para algum lugar sozinho. Chirone responde que teria entendido. O senhor da loja, vendo Chirone escrever, o elogia dizendo que ele escreve muito bem e diz que não precisa ajudar, mas Chirone insiste em ajudar. O velho logo nota que Chirone é bastante inteligente para a sua idade, e que seu neto sequer se comportaria daquele jeito. Vovô! Vovô! Oi? O senhor sabe sobre magia? Então ele responde o quê? Você quer uma manga? Não, eu falei magia. Sabe como faço para usar? Ah, então você tinha falado magia, também não sei muita coisa sobre isso. Mas se você está procurando por um livro, tem muitos ali. E o senhor aponta para uma livraria. O velho fala, quer ir lá?
Só toma cuidado e volte para cá depois. Sério? Então vou lá e já volto. Ao chegar na livraria, Chirone tenta pegar um dos livros, mas logo é interrompido pela vendedora que falava: esses livros caros não são para pessoas comuns. Está achando que esses são livros comuns vendidos em qualquer livraria por aí? Se você encostar neles com as mãos sujas e eles ficarem com a aparência de usados. Então entra o mordomo na loja perguntando: os livros que eu encomendei já chegaram? Enquanto a vendedora o atende, Chirone, muito esperto, começa a esfolhar a luz, mas percebe que não teria nada de muito interessante ali. Ele sai da loja falando que nunca achou que seria tão complicado ler um livro, e nota um homem andando com uma caixa de livros, e se pergunta: será um nobre? Para onde será que os está levando? E então, enquanto ele via aquela cena do homem jogando os livros no lixo, logo teria percebido que o pai dele teria pego os livros de casa, dali. Então ele olha para os nobres e pensa: qual a diferença entre eles e eu? E lembrou do aviso de seu pai, para não se meter com os nobres. Então, caminhando de volta para a loja, pensando: por que eles podem e eu não? Ele foi parado por um guarda, que veio falando: ali não era o local para ele estar andando sozinho, pois atrás daqueles portões ficava o distrito dos nobres. Então o guarda questiona: de onde você é? Cadê seus pais? Então um dos guardas comenta: ele não parece meio suspeito? Acho que esse garoto não é daqui, deve ser algum órfão, ele pode ser um garoto de recados criado por ladrões. Garoto, vem comigo. Chirone se assusta e sai correndo. Após despistar os guardas, ele escuta uma conversa, perto de uma das paredes em que estava. Hoje vamos falar sobre o que é magia. Chirone, curioso, tenta ouvir a conversa, e começou a ficar fascinado por tudo que ouvia. Logo o professor percebe a presença de Chirone por detrás do muro, e pergunta a sua opinião sobre o assunto. Chirone por um momento congelou, não saberia se fugiria ou responderia a pergunta. Então, como uma epifania, ele imediatamente sobe ao muro, e vê uma escola gigantesca com um lindo jardim de gramas, e o professor sentado debaixo de uma árvore com várias crianças de sua idade. Veio aqui fazer companhia a esse velho? Disse o professor, que seria o diretor da Academia de Magia Alfeas. Seu nome era Meri Alfeas, um mago de rank 4. Chirone pula o muro e se aproxima dos alunos, então escuta os alunos falarem: diretor, ele não é um nobre. Acho que ele é um plebeu. Ei, você não pode vir aqui. Saia logo daqui. Então o diretor diz: está tudo bem, pode vir aqui. As palavras desse velhote te atraíram? Chirone responde que queria ver magia. Então o velho diretor ri e pergunta: você nunca viu magia? Chirone, encabulado, responde: sim, eu já li em um livro, mas nunca vi. Então as crianças falariam que aquilo era mentira, que livros um plebeu iria ler. Chirone abaixa a cabeça e fala: por favor. Pode ser qualquer coisa simples. Então o diretor responde: não precisa de tudo isso. Irei mostrar a vocês magia de vento. Então ele fica curioso e logo em sequência o diretor já solta a magia, jogando todas as crianças para cima. Eles se assustam, inclusive Chirone. Então o diretor, rindo, responde: isso que é magia. Isso que você viu foi um exemplo de magia. Então Chirone diz: mesmo que eu não entenda nada, por favor, me diga o que é de verdade. Então o diretor tenta ajudar, explicando que magia é um meio que foge do que conhecemos como senso comum. Ao contrário, é uma ação mental que explora as verdades de um fenômeno. Então Chirone logo fala: ou seja, é um fenômeno incomum, e talvez seja por isso que é o mais próximo de uma verdade absoluta. Então o diretor, impressionado, pergunta: isso estava escrito em algum livro que leu? Ele responde: não, apenas coisas comuns estão nos livros. As ideias de muitos grandes gênios foram inicialmente críticas e tratadas como não convencionais, mas no fim, foram todos reconhecidos como novo senso comum. Então talvez a verdade seja aquilo que está escondido no incomum. Penso dessa forma. O diretor, satisfeito, responde: de fato. E na sequência Chirone pergunta: como eu consigo aprender magia?
Então o diretor em seus pensamentos diz que ele é um garoto muito esperto, e que conseguiria obter conhecimento por conta própria, por mais difícil que seja, mas infelizmente ele é um plebeu. Então o diretor fala, é melhor mostrar do que explicar em detalhes. Shua, entre na zona espiritual. Sim, diretor. Agora consegue adivinhar quantas moedas tem na minha mão? 6. Correto. Quando um mago se concentra, ele se torna sensível o suficiente para ter o conhecimento exato de tudo ao seu redor. Excelentes magos conseguem até dizer com precisão a quantidade de folhas que tem em uma árvore distante. Este é um estado mental extremamente sensitivo, conhecido como zona espiritual. Então o diretor diz, qualquer um pode fazer, tente praticar em um lugar tranquilo. Sinta a si mesmo primeiro e então, se apague. E assim, se isso acontecer, um novo mundo irá se abrir, entende o que eu digo? Shirone responde, se eu não for capaz de me sentir, então será impossível para eu me apagar. O diretor pergunta se ele gostaria de tentar ali mesmo, então o garoto sem nenhuma instrução fecha seus olhos, começa a pensar, imaginar, montar e desmontar, tocar tudo e o mundo. Então assim que abre o olho o diretor pergunta, o que sentiu? Ele responde, som, eu ouvi todos os sons, então o diretor logo imagina, ele não consegue, como esperado. Então ele diz para Shirone, para que continue treinando que no futuro ele será capaz de ouvir muito mais sons, então ele e os alunos voltam para a sala de aula e o Shirone fica sozinho debaixo da árvore. Enquanto o diretor se afasta ele pensa como é lamentável uma criança talentosa ter nascido na família de plebeu.